Todo mundo quer dinheiro, mas quase ninguém para entender por que o dinheiro foge de certas pessoas. Não importa o quanto elas trabalhem, economizem ou tentem. Você já viu isso? A pessoa que ganha bem, mas nunca tem nada. O empreendedor que trabalha 14 horas por dia, mas não sai do lugar. O profissional competente que sempre está no limite. Não é azar. É uma relação errada com o dinheiro que ninguém ensinou a corrigir. Sêneca era um dos homens mais ricos de Roma. Não por herança, não por sorte, mas porque entendia algo sobre dinheiro que a maioria das pessoas nunca vai aprender. Ele escreveu: "O dinheiro nunca tornou um homem rico. Ao contrário, ele sempre cria nele um desejo maior." Isso não vinha de alguém pregando pobreza. Vinha de alguém que tinha mais riqueza do que a maioria dos reis, e ainda assim conseguia enxergar com clareza o que o dinheiro realmente é. Pensa num rio. A água não fica parada num só lugar. Ela flui, circula, vai onde encontra caminho. Tenta segurar a água com as mãos apertadas e ela escapa pelos dedos. Abre as mãos e ela fica. O dinheiro funciona exatamente assim. Quanto mais você o persegue com desespero, mais ele escapa. Quanto mais você entende as leis que governam seu fluxo, mais naturalmente ele vem até você. Hoje você vai aprender 10 verdades estoicas sobre dinheiro que ninguém te ensinou. Não são dicas financeiras comuns. São os princípios profundos que transformaram escravos em conselheiros de imperadores e filósofos, em homens mais prósperos que comerciantes gananciosos. Cada verdade vai mudar a forma como você pensa, decide e age em relação à riqueza. Antes de começar, curte esse vídeo agora. Isso me diz que você está pronto para transformar sua relação com o dinheiro. Escreve nos comentários: "Eu mudo minha relação com o dinheiro a partir de hoje." Compartilha com alguém que trabalha muito, mas não vê o dinheiro crescer. Se inscreve no canal, porque o que vem por aí vai ainda mais fundo. E fica até o final, porque a 10ª verdade é a que mais vai te surpreender. Número 1. O dinheiro obedece à mente, não ao esforço. Epicteto disse algo que parece injusto até você entender o que está por baixo. Não busque que as coisas que acontecem aconteçam como você quer. Deseje que as coisas que acontecem sejam como são, e você terá uma vida tranquila. Parece que ele está falando sobre aceitação passiva. Não está. Está falando sobre onde você coloca o foco da sua mente. A maioria das pessoas acredita que mais esforço igual a mais dinheiro. Trabalha mais horas, aceita mais projetos, dorme menos. E quando o resultado não aparece na proporção do esforço, sente que a vida é injusta. Mas o dinheiro nunca seguiu a lei do esforço bruto. Sempre seguiu a lei do valor criado. Você pode trabalhar 16 horas por dia, fazendo algo que o mercado não valoriza, e ganhar menos que alguém que trabalha 4 horas, resolvendo um problema que as pessoas pagam bem para resolver. Isso não é injusto. É a realidade do dinheiro. Os estoicos entendiam que a mente que sabe onde aplicar o esforço sempre supera a mente que apenas aplica mais esforço. Antes de trabalhar mais, a pergunta certa é: esse trabalho está criando valor real? Alguém pagaria mais por isso se eu fizesse melhor? Há uma forma mais inteligente de criar o mesmo resultado? Quando você muda a pergunta, muda o resultado. O dinheiro começa a responder não ao seu cansaço, mas à sua clareza. Escreve nos comentários se isso ressoou. Eu trabalho com inteligência, não apenas com esforço. Número 2. A pobreza que ninguém vê. Sêneca escreveu uma das frases mais perturbadoras sobre dinheiro que já li. Não é o homem que tem pouco que é pobre, mas o homem que deseja mais. Lê de novo, devagar. Existe uma pobreza que não aparece no extrato bancário. É a pobreza do desejo infinito. A pessoa que ganha bem, mas sempre sente que falta. Que compra o carro novo e em 2 meses já está olhando para o próximo modelo. Que conquista a meta e imediatamente sente que a meta era pequena demais.
Esse ciclo não tem fim. E enquanto não tem fim, a sensação de escassez persiste independente de quanto dinheiro entra. Os estoicos chamavam isso de esteira hedônica. Você corre, 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 e o prazer do que conquistou dura cada vez menos. A solução não é parar de querer crescer. É aprender a diferença entre desejo que te move e desejo que te consome. Desejo que te move tem direção, tem propósito. Você sabe por que quer e o que vai fazer com quando tiver. Desejo que te consome é ansiedade disfarçada de ambição. É querer mais, porque o que tem nunca parece suficiente, não porque tem um plano claro para o próximo nível. A riqueza real começa quando você consegue olhar para o que tem e sentir que é suficiente para agir, não para parar. Suficiente para investir com clareza, não para gastar por impulso. Suficiente para construir, não para compensar. Número 3. O preço invisível de cada compra. Marco Aurélio praticava algo que ele chamava de análise da essência. Antes de qualquer decisão, ele perguntava: o que isso realmente é? Sem o nome, sem a embalagem, sem o status que carrega. Um carro de luxo, retirado o status, é transporte de A para B. Uma roupa de grife, retirada a marca, é tecido que cobre o corpo. Isso não significa que você não pode ou não deve ter essas coisas. Significa que você precisa saber o preço real que está pagando. Cada compra tem 2 preços. O preço em dinheiro que está na etiqueta e o preço em liberdade que ninguém mostra. Quando você compra algo que não precisa com dinheiro que não tem, está vendendo horas futuras da sua vida. Está dizendo que o objeto vale mais que o tempo que você vai gastar trabalhando para pagar por ele. Às vezes vale. Na maioria das vezes, quando você faz essa conta honestamente, não vale. Os estoicos eram brutalmente honestos sobre isso. Sêneca dizia que a maioria das pessoas trabalha a vida inteira para sustentar um estilo de vida que nunca escolheu conscientemente. Foi sendo construído por comparação, por pressão social, por publicidade, por hábito, e de repente a pessoa está presa numa máquina que exige cada vez mais entrada para manter o mesmo nível de conforto. Liberdade financeira não começa quando você ganha mais. Começa quando você para de comprar liberdade futura por prazer imediato. Número 4. Por que pessoas inteligentes ficam pobres? Aqui está algo que vai contra tudo que te ensinaram. Inteligência sozinha não cria riqueza. Disciplina sozinha não cria riqueza. Trabalho duro sozinho não cria riqueza. O que cria riqueza é a combinação dessas coisas com uma qualidade que poucos desenvolvem: tolerância ao desconforto de longo prazo. Epicteto ensinava que a capacidade de adiar a gratificação é a habilidade mais rara e mais valiosa que um ser humano pode desenvolver. Não porque sofrimento tem valor em si, mas porque quase tudo que vale a pena na vida financeira está do outro lado de um período de desconforto que a maioria das pessoas não suporta atravessar. O investimento não dá retorno no primeiro mês. O negócio não lucra no primeiro ano. A habilidade não gera renda até ser desenvolvida o suficiente. Há um vale entre o esforço e o resultado que parece escuro e interminável quando você está dentro dele. E é exatamente aí que a maioria desiste, a 3 metros de ouro. Pessoas inteligentes ficam pobres porque usam a inteligência para encontrar razões para desistir quando fica difícil. Pessoas que constroem riqueza usam a inteligência para encontrar maneiras de continuar quando fica difícil. A pergunta não é se vai ficar difícil. Vai. A pergunta é se você construiu uma razão grande o suficiente para continuar quando ficar. Comente. Eu tenho tolerância para construir no longo prazo. Número 5. O paradoxo da generosidade financeira. Marco Aurélio escreveu: o que não é bom para a colmeia não é bom para a abelha. Os estoicos tinham uma visão clara
de que prosperidade pessoal e contribuição para o coletivo não são opostos. São a mesma coisa vista de ângulos diferentes. A mentalidade de escassez diz que dinheiro dado é dinheiro perdido. A mentalidade de abundância sabe que valor criado para outros sempre retorna de formas que você não consegue prever, mas que consistentemente aparecem. Não estou falando de caridade performática. Estou falando de uma generosidade genuína com seu conhecimento, seu tempo, sua atenção e seus recursos. Quando você ajuda alguém a resolver um problema real, cria algo que nenhuma campanha de marketing consegue criar. Confiança genuína. Confiança é a moeda mais valiosa que existe no mundo dos negócios e das relações humanas. É o que faz pessoas te indicarem quando aparecem oportunidades. É o que faz clientes voltarem sem que você precise pedir. É o que abre portas que dinheiro sozinho não abre. Sêneca era conhecido pela generosidade com seu conhecimento e com suas conexões. Essa generosidade construiu uma rede de pessoas que o respeitavam e queriam vê-lo prosperar. Sua riqueza não era apesar da generosidade, era parcialmente por causa dela. Número 6. A armadilha do salário. Epicteto disse algo que todo assalariado precisa ouvir. Nenhum homem é livre se não é senhor de si mesmo. Isso se aplica diretamente à forma como a maioria das pessoas estrutura sua relação com o dinheiro. O salário é uma armadilha não porque é ruim ter renda estável, mas porque cria uma ilusão de segurança que impede a construção de riqueza real. Você troca tempo por dinheiro numa proporção fixa, e nessa troca, o teto do seu crescimento financeiro é definido por outra pessoa. Os estoicos valorizavam a autossuficiência acima de quase tudo, não necessariamente no sentido de trabalhar sozinho, mas no sentido de não depender de uma única fonte para sua sobrevivência financeira. Quando você tem apenas uma fonte de renda, qualquer ameaça a essa fonte é uma ameaça à sua existência. E essa ameaça cria um medo que contamina todas as suas decisões. Quem depende de um único salário não negocia bem porque tem medo de perder. Não arrisca porque não pode se dar ao luxo de errar. Não investe porque não pode perder o que tem. O medo financeiro cria um ciclo que aprisiona mesmo pessoas muito competentes. A solução não é largar tudo amanhã. É começar a construir uma segunda fonte enquanto a primeira ainda existe, pequena que seja. A segurança real não vem de um salário alto, vem de múltiplas fontes que você controla. Escreva nos comentários: eu construo múltiplas fontes de renda com sabedoria. Número 7. O que os ricos sabem sobre tempo que pobres não sabem. Sêneca escreveu algo que deveria ser lido toda manhã antes de abrir qualquer rede social. Não é que temos pouco tempo, mas que desperdiçamos muito dele. E ele dizia isso antes de smartphones, antes de streaming, antes de notificações constantes, disputando cada segundo da sua atenção. O recurso que separa quem constrói riqueza de quem não constrói não é o dinheiro, é o tempo de qualidade. E tempo de qualidade é raro, porque é atacado de todos os lados. Cada hora gasta consumindo conteúdo que não te transforma é uma hora que não foi investida em aprender algo que aumenta seu valor. Cada hora gasta reclamando de problemas que você não vai resolver é uma hora que não foi usada para resolver os que você pode. Cada hora de distração é uma hora de construção que não aconteceu. As pessoas mais prósperas que existem, independente da área, têm em comum uma obsessão com como usam seu tempo. Não porque são workaholics, mas porque entendem que a atenção é o ativo mais valioso que possuem e protegem esse ativo com a mesma seriedade que protegeriam uma fortuna em dinheiro. Audita sua semana. Quanto tempo você está realmente investindo em atividades que aumentam sua capacidade de gerar valor? A resposta honesta vai te dizer mais sobre seu futuro financeiro do que qualquer planilha. Número 8.
Porque mais dinheiro não resolve. Esta é a verdade mais difícil de aceitar sobre finanças. Se você não resolve sua relação com o dinheiro antes de ter mais dinheiro só vai amplificar o problema que já existe. Marco Aurélio observou isso no poder. Ele dizia que o poder não muda as pessoas, revela quem elas já são. O dinheiro funciona da mesma forma. Quem é ansioso com pouco, fica mais ansioso com muito. Quem gasta por impulso com salário pequeno, gasta por impulso com salário grande, só em escala maior. Quem não sabe investir R$ 1.000, não vai saber investir 100 mil. Há pessoas que recebem heranças enormes e ficam pobres em 5 anos. Há atletas que ganham milhões e se aposentam sem nada. Não porque são burros, porque nunca desenvolveram a relação interna com o dinheiro que sustenta a riqueza externa. A mentalidade financeira precisa crescer antes do saldo bancário. Quando você desenvolve clareza sobre o que quer construir, disciplina para executar o plano, tolerância para atravessar os períodos difíceis e sabedoria para não se perder quando o dinheiro chegar, aí você está pronto para a riqueza real. Mais dinheiro nas mãos de uma mente não preparada é como dar um carro de Fórmula 1 para alguém que não tem carteira de motorista. A máquina não é o problema. A preparação é. Número 9. A lei do valor percebido. Aqui está algo que Sêneca entendia com clareza e que o mundo moderno confirma com dados. As pessoas não pagam pelo que as coisas custam para fazer. Pagam pelo valor que percebem receber. Um café pode custar 50 centavos ou R$ 40, dependendo do contexto, da experiência, do que está ao redor. O café é o mesmo. O valor percebido é completamente diferente. E é o valor percebido que determina o preço. Isso se aplica diretamente a você como profissional, como empreendedor, como criador. Não é quanto esforço você colocou que determina quanto as pessoas vão pagar. É quanto valor elas percebem receber. Quando você entende isso, para de competir por preço e começa a competir por valor. Para de tentar ser o mais barato e começa a ser o mais valioso para o cliente certo. Essa mudança de perspectiva transforma completamente a equação financeira do seu trabalho. Os estoicos valorizavam a excelência, o que em grego se chamava arete, acima de tudo. Não como performance para impressionar, mas como expressão genuína de fazer o melhor que você pode fazer. Excelência real cria valor percebido real. E valor percebido real cria riqueza real. Comente agora. Eu crio valor real e sou recompensado por isso. Número 10. A riqueza que ninguém pode tirar. Esta é a lei final e a mais profunda. E é a que Epicteto, o ex-escravo, entendia melhor que qualquer outro filósofo da história. Epicteto perdeu tudo que um ser humano pode perder. Liberdade, propriedade, direitos, mas preservou algo que nenhum senhor conseguiu tirar dele, sua riqueza interior. E foi essa riqueza que eventualmente o libertou. Não no sentido jurídico imediato, mas no sentido real. Ele era mais livre que seus donos, porque não dependia de nenhuma circunstância externa para estar em paz. Existe uma riqueza que os mercados não podem derrubar, que os governos não podem confiscar, que os ladrões não podem roubar. É a riqueza do seu caráter, do seu conhecimento, das suas habilidades e da sua capacidade de criar valor onde quer que você esteja. Pessoas que têm essa riqueza podem perder tudo e reconstruir. Pessoas que só têm dinheiro, mas não têm essa riqueza interior. Quando perdem o dinheiro, perdem tudo. Os estoicos construíam essa riqueza interior deliberadamente, todos os dias, através do estudo, da reflexão, da prática das virtudes, do desenvolvimento contínuo do caráter. Isso não é teoria abstrata. É o investimento mais seguro que existe porque o retorno é permanente.
Construa sua riqueza interior com a mesma seriedade que constrói sua riqueza financeira. Na verdade, construa-a primeiro, porque ela é a fundação sobre a qual qualquer prosperidade duradoura é possível. Sêneca, Marco Aurélio e Epicteto viveram em épocas e circunstâncias completamente diferentes. Um era milionário, outro era imperador, o terceiro era escravo. Mas os três chegaram à mesma conclusão sobre dinheiro. Riqueza real começa dentro de você. Não no seu saldo bancário, não no seu salário, não nas suas conquistas materiais. Começa na qualidade da sua mente, na clareza dos seus valores, na disciplina das suas escolhas e na profundidade do seu propósito. Quando você alinha essas 10 verdades com suas ações diárias, algo muda. O dinheiro para de ser um senhor que te persegue e se torna um servo que obedece à direção que você dá. A ansiedade financeira dá lugar a uma confiança calma, que vem de saber que você está construindo sobre uma base sólida. Isso não acontece da noite para o dia, mas começa agora, com a próxima decisão que você tomar com consciência em vez de impulso. Curte esse vídeo se chegou até aqui. Compartilha com alguém que trabalha muito, mas não vê o dinheiro crescer. Para selar essa sabedoria na sua vida, escreve nos comentários: o dinheiro serve a quem tem sabedoria. E se inscreve no canal para mais sabedoria que transforma. Até o próximo. Permaneça estoico, permaneça sábio, permaneça próspero.